Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Cardio Trials. Aqui você fica por dentro do que há de mais moderno e relevante dentro da cardiologia. Antes de começar esse vídeo, peço só que se inscrevam no canal e ative a notificação no sininho para que você ajude a crescer o canal e seja informado quando a gente for lançar um vídeo novo. Bom, olá a todos. Vamos falar um pouquinho sobre o papel do score de cálcio na estratificação de risco coronariano. Bem, como todos nós sabemos, o cálcio coronariano ele é um marcador precoce de aterosclerose. E ele está relacionado basicamente com o início da inflamação vascular. Bom, o score de cálcio coronariano ele tem algumas vantagens. Ele é uma tomografia de baixa radiação que não usa contraste. A principal indicação é em pacientes relativamente jovens, com 40 anos ou mais, e um risco cardiovascular intermediário. Lembrando que pacientes com score de risco baixo não apresentam benefício da utilização do score de cálcio coronariano. A principal ferramenta que a gente utiliza para a estratificação de risco é a calculadora da American Heart, American College americana. Pacientes com sintomas de DAC ou aqueles que já têm doença coronariana já diagnosticada não têm benefício da utilização do score de cálcio coronariano, não faz nem sentido, porque aí são pacientes que já têm doença coronariana aterosclerótica já estabelecida. Bom, então aqui tem uma breve ilustração, né, mostrando em quem basicamente, quais são os pacientes que teriam basicamente o benefício de terem a aplicação do score de cálcio coronariano e aqueles que precisariam ou não, baseado no risco cardiovascular, a utilização de estatina. Então, utilizando a ferramenta da American College, do American College of Cardiology e do American Heart Association, a gente verifica que aqueles pacientes com score menor do que 20% não teriam indicação do uso de estatina como prevenção primária, ao passo que aqueles com mais de 20% de risco têm indicação. Aqueles pacientes com menos de 5%, que são pacientes de muito baixo risco, e aqueles pacientes com mais de 20%, que são pacientes de muito alto risco, não se beneficiam da aplicação do score de cálcio coronariano. Então, basicamente, baseado nessas calculadoras, o score de cálcio coronariano ele é mais bem recomendado para pacientes com score de risco pela calculadora do ACC e do AHA, que se encontram com risco em 10 anos de doença aterosclerótica entre 5% e 20%. Pois bem, então, como nós somos muito críticos nesse aspecto, vamos analisar o ponto negativo, outros aspectos do score de cálcio coronariano. Então, eu coloquei aqui algumas falácias, exatamente isso, algumas falácias relacionadas ao score de cálcio coronariano que poucas pessoas mencionam. Então, a primeira delas é a seguinte: as recomendações das diretrizes relacionadas ao score de cálcio coronariano não foram baseadas em desfechos clínicos duros, como morte por todas as causas ou morte cardiovascular. A segunda falácia é a pontuação zero no score de cálcio coronariano foi baseada apenas em estudos observacionais e não em ensaios clínicos randomizados, controlados, duplos cegos, multicêntricos. A terceira falácia é a de que o score de cálcio coronariano ajudaria a reclassificar os pacientes para cima ou para baixo no risco de doença cardiovascular. Isso é uma falácia completa. O score de cálcio coronariano, ele reclassifica corretamente os pacientes em apenas 18% das vezes e reclassifica incorretamente os pacientes em relação ao número de eventos em 6% das vezes. Então, o problema é que muito mais pessoas são reclassificadas incorretamente do que corretamente. Em termos absolutos, isso é uma verdade. Portanto, o número de pessoas reclassificadas incorretamente é muito grande através da utilização desse score de cálcio. A quarta falácia, e que pouca gente menciona, são os potenciais danos do score de cálcio. Então, primeiro, existe sim uma exposição à radiação, que é maior para pacientes com índice de massa corporal acima de 30. Segundo, achados incidentais são verificados em até 40% dos exames, o que gera
a realização de mais exames. Terceiro, diagnósticos incorretos, muito frequente. E quarto, a necessidade de testes a posteriori, incluindo angiotomo de coronárias e até mesmo cateterismo cardíaco. Então aqui a gente colocou um exemplo prático da falácia. Então imagine a seguinte situação, muito comum na prática clínica ambulatorial. Um homem branco de 57 anos, não toma nenhum medicamento, não fuma. Tem uma pressão arterial sistólica um pouco elevada, 142 milímetros de mercúrio, um colesterol total um pouco elevado, 222 miligramas por decilitro, um LDL borderline de 141, HDL um pouquinho baixo, de 39, e pela calculadora do ACC do AHA, tem um risco de doença aterosclerótica em 10 anos de 8,8% e pelo MESA 5,6%. O MESA é um score de risco, uma ferramenta, uma calculadora de risco cardiovascular, que fornece um score com e sem a utilização do cálcio coronariano. Então, o médico, cardiologista, clínico geral, indica modificações de estilo de vida e aí vem o questionamento. Há a necessidade ou não de terapia com estatinas? O médico aplica o MESA score, e verifica que o risco do paciente ter um evento em 10 anos é de 6%, mas que pode ser reduzido aproximadamente para 4% se ele tomar uma estatina em dose moderada. Porém, o NNT desta evidência é um NNT muito modesto. Um número necessário para tratar de 80, muito modesto. O paciente permanece indeciso sobre a estatina, então, devido preocupações em relação à necessidade de usar medicamentos, efeitos colaterais, tomar remédio todo dia, custo de medicamento e etc. A gente viu que pelo score do ACC e do AHA é de 8,8%. As diretrizes americanas recomendam estatinas para paciente com um fator de risco, e ele teoricamente teria, né, que é a hipertensão sistólica, e um score de risco de 10%. Então, ele tem um score de risco pelo ACC e pelo AHA de 8,8, o médico, então, sugere um score de cálcio. E o score de cálcio veio de 60, né, que é um score de cálcio até abaixo do que é preconizado. Bom, o médico, então, inicia estatina. Só que agora, ao afirmar que existe cálcio na coronária, o médico já explica para o paciente que ele já tem o início precoce de uma aterosclerose e risco de infartos futuros, e agora a cada palpitação e a cada dispneia, quando ele faz um esforço, ele pensa na possibilidade de ter angina e morte. E aí a pergunta que fica é, essa estratégia, ela foi de fato custo efetiva? É a pergunta que fica, né? Bom, pessoal, era essas informações que eu queria passar para todos vocês. Eu acho que o importante é que vocês tenham muito crítica, analisem com muito cuidado todas as informações que vocês leem, sejam mesmo em diretrizes nacionais ou internacionais. É importantíssimo que a gente tenha muita crítica e, de preferência, com base no conhecimento, individualize a estratégia de tratamento e de investigação. Obrigado por assistir esse vídeo do Cardio Trials. Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo e também deixe seus comentários, perguntas, dúvidas e sugestões, que para a gente é super importante. Até a próxima!